Florentino Rodrigues Neto escreveu o seguinte: Bigode, é importante, quando quiserem mandar uma mensagem para o Rodrigo, colocar o nome dele antes, que aí ele vira para a tela e olha e presta atenção. Isso é bom. Então façam como o Florentino, porque às vezes eu coloco aqui, você não acha que Thiago Maia pode ser ponto de equilíbrio do Mengão, Rodrigo? Aí ele fala, oi, igual o Kennedy. Lá pergunta? Igual o Kennedy, o nosso Kennedy do Zona Rubro-Negra. Então, Rodrigão, mensagem para você aí do Florentino Rodrigues Neto. Kennedy. Cara, ponto de equilíbrio eu não sei, né, brother? Mas eu acho que ainda tem uma vaga em aberto para mim dentro do time titular, que é a dupla de zaga do Rodrigo Caio. Por mais que as pessoas, não, o Rodrigo Caio só vive machucado e tudo mais, mas eu acho que ainda tem uma vaga ali. Né? O restante, eu acho que o elenco já pode preencher, como, por exemplo, lateral direita, tem essa briga, Isla, Mateuzinho, um goleiro, vamos ver até onde vai chegar o Diego Alves, quem vai ser a dupla de volante ao lado do Arão, tudo isso já tem dentro do próprio elenco. Acho eu que o Davi Luiz vem, se o Rodrigo Caio realmente passar por esse processo, né, e conseguir ter uma sequência e a vinda de uma possível vinda do Davi Luiz, cara, acho que torna o Flamengo fortíssimo e acho que estrutura o time do Renato Gaúcho. Guilherme Malva, né, a possível affair do Thiaguinho aí, escreveu o seguinte: preocupa o excesso de jogadores com mais de 30 anos, Ricardo Perrota. Para passar para você que tem mais de 30 anos aqui na nossa mesa. Eu não tenho, não. Eu tenho 28, pô. Eu sou novo. Te preocupa esse excesso de jogadores com mais de 30 anos, Perrotinho? Cara, preocupa por conta da questão física sempre, né? A gente tem alguns exemplos, inclusive, nesse exato momento, do caso do Rodrigo Caio, que no caso de uma contusão, o quão isso dificulta o retorno e uma estabilidade muscular, uma estabilidade física para que ele consiga se manter na temporada. Isso aconteceu no ano passado também com o Diego Alves. Né? Vocês têm que lembrar que o Diego Alves, acho que no ano passado, ele ficou pelo menos uns 6 meses no estaleiro. Né? Se a gente contar todas as paralisações, se bobear, se a gente somar aí os dias que ele ficou fora, ele ficou bastante fora. E isso preocupa, nesse sentido, preocupa. O fato do Davi Luiz, por exemplo, ter uma idade acima dos 30 anos é a chancela de dizer que ele pode entrar nesse rol? Não, não exatamente. A gente tem alguns jogadores, por característica, que se contundem muito pouco, mesmo com mais de 30 anos. A gente tem aí o Everton Ribeiro, o próprio Diego Ribas, e entre o Felipe Luiz se contunde muito pouco. Enfim, agora de cabeça eu não estou lembrando mais. Mas, enfim, tem outros também. Mas tem alguns com características como estas que eu acabei de dizer. É nesse sentido que acaba preocupando. Mas não quer dizer que uma contratação, por exemplo, do Davi Luiz, você esteja diretamente ligando um ponto ao outro. Confirmado, né? Não só o Kennedy, inclusive, mas aparentemente, eu vou dar uma de pilhado, né? Parece que o Rodrigo Caio também está confirmado pro retorno, né, do Campeonato Brasileiro no dia 12 de setembro, no jogo contra o Palmeiras. Como é que está a sua expectativa em relação, primeiramente, ao Kennedy e, consequentemente, também com o retorno do Rodrigo Caio, que, sem dúvida alguma, é uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo? Acho que a melhor notícia dessas todas é realmente o Rodrigo Caio. É um jogador que a gente tem uma expectativa, e por mais que o Renato tenha melhorado o desempenho dos zagueiros, né, que poderão fazer dupla, quem sabe, né, com o Rodrigo Caio e substituir ele também, a nossa confiança está toda depositada nele, né, pelo ano de 2019, o início do ano de 2020, um pouco do ano de 2020 também, porque ele sofreu muito com contusão também no ano passado, e a nossa expectativa está muito maior nele. O Kennedy, amor, porque acaba... ele gosta de brincar assim, né? Ele fala, faz o Kennedy, né? Que merda. Uma porra. Isso vai acabar pegando, cara, não tem jeito. Né? E a expectativa sobre esse jogador é alta pelo fato da gente ter uma expectativa dele jogar muito bem no ataque, quem sabe auxiliar o Renato Gaúcho a ter outros esquemas de jogo e, principalmente, quem sabe, substituir o Everton Ribeiro quando houver a necessidade, como no caso dessa questão de seleção brasileira. A gente não sabe se exatamente eu ia falar de novo o Kennedy. A gente não sabe se o Kennedy vai poder jogar pela direita. A característica de jogo dele é muito mais pela esquerda, inclusive. Mas a gente tem um pouco de esperança que ele possa jogar, inclusive, naquela faixa de campo também. E que ele seja um jogador veloz, que ele seja um jogador dinâmico, que dê profundidade,
que tenha bom passe, que tenha boa visão de jogo e principalmente uma boa finalização. A gente tem uma expectativa alta sobre essas contratações que chegaram. O Andrés Pereira me parece uma contratação muito bem feita. Um jogador que tem bom passe, boa visão de jogo, é rápido. Cara, já mostrou que aqui veio, principalmente se você pegar a questão dos treinamentos ali, você fala, pô, o cara, ele já é diferente, pelo menos na minha percepção. Vocês pararam para pensar que o assunto Felipe Luiz ele só vem para a live porque o próprio Felipe Luiz posta... Porque o próprio Davi Luiz posta? Vocês repararam isso? Tipo assim, o Davi Luiz postou anteontem a foto dele no avião, fazendo assim, com o aviãozinho escrito partiu. Se ele não tivesse postado isso, nenhum dos apuradores saberia que esse homem estava no avião. Tanto que ninguém sabe de onde para onde que ele foi. E hoje foi a mesma coisa. Ele tá no avião. Aí, pô, eu apurei aqui, Davi Luiz está viajando agora. Aí ele fez uma piada lá de quem que inventou o avião. Aí, pô, foi Santos Dumont, tá indo pro Rio. De repente o cara posta com a avó em Juiz de Fora. Ninguém sabe porra nenhuma, velho. Cara, é na boa, tá nojento. Isso é uma baita viagem. Não tava sol. Não tava sol no Rio de Janeiro. Hoje teve um dia absolutamente nublado e chovendo. Assim, cara, tem várias características ali que você consegue matar que estão apontadas. É a ânsia, essa ansiedade, essa vontade. E às vezes isso atrapalha a percepção da pessoa na hora de fazer, inclusive, a apuração. Tem filho, olhem no meu Instagram. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, cara, é uma loucura o que está acontecendo. E eu vou lembrar uma coisa, tá, Arthur, Rodrigão e meus amigos do outro lado da telinha. É muito comum, quando um jogador tem desejo de ir para determinado lugar e está curtindo essa onda e está tentando fazer força para que essa negociação se concretize, ter esse tipo de comportamento. O maior exemplo relacionado a isso é do próprio Thiago Maia, inclusive. Se vocês puxarem, até se vocês puderem olhar, eu não gosto muito desse canal porque eu acho ele meio exagerado, mas o trabalho do cara é muito bom, é de bater palma assim. Mais porque eu não tenho muita, sei lá, não tenho muita conexão. Mas, assim, a entrevista do Thiago Maia com o Pilhado, inclusive, ele fala muito disso. O quanto ele forçou via mídias sociais para que ele tivesse notoriedade por parte da torcida, a torcida fizesse pressão, aí os dirigentes começassem a se mexer, entrarem em contato com ele, o Lili não estava a fim de liberar. Legal, Perrota. Quando ele voltar, a gente finge que a gente entendeu tudo. Não, a gente trava. Caí. Não, pode falar. Vocês estão... Alô? Caí? Alô? Não aguentei. Eu caí, não? Tem alguém me ouvindo? Rodrigão. Caiu, Perrotinha. Mas, enfim. Tem alguém me ouvindo? Alô? Tem alguém me ouvindo? Fala aí, E aí, você me ouvindo ou não? Você acabou de receber o telegrama legal. Tamo ouvindo, caralho. Tem alguém me ouvindo, ninguém responde. Tem, puta que pariu, tem. Caralho, não tem ninguém me ouvindo. Alô? Merda. Tem 3 mil pessoas na live, caralho. Isso é muito otário, Rodrigo. Você é mais otário que ele. Pô, não tem ninguém ouvindo. Ai, caralho. Vai, continua aí, arrombado. Mas o Thiago Maia focou muito essa questão, fazendo pressão via mídias sociais, cara. Até tocar o telefone em seu Marcos Braz, ele conta essa história. Não sei se o Davi Luiz está fazendo isso, sinceramente. Não sei, cara. Cara, mas a torcida está comprando de graça, Ricardo. Tá. E assim, tá nojento, cara. Essa foi uma das piores apurações que eu já vi de todos os canais. A imprensa tá mais comedida do que propriamente os canais. E tá nojento o que os canais estão fazendo. Eu lamento muito que vocês estejam assistindo isso nesse exato momento relacionado à apuração da chegada dele. Assim, tá um show de horror. A forma, o formato, como as coisas estão sendo apuradas. O Benfica, né, praticamente está fora dos planos com o Davi Luiz. Então, isso teria, né, facilitado, entre aspas, os caminhos para o Flamengo em relação ao Davi Luiz, mas até agora a gente não teve nenhuma novidade. Já são 10 horas de reportagem que ela foi publicada e até agora a gente não teve nenhuma novidade concreta, né? Porque hoje o Twitter novamente ficou pegando fogo por causa de Davi Luiz, novamente por motivos de notícia que ele mesmo diz, né? Então, assim, eu gostaria muito de que esses caras que noticiam sobre Davi Luiz me dissesse, de fato,
Como que você viu que o Davi Luiz estava viajando de avião? Se você me responder que foi porque o Davi Luiz postou a foto, meu amigo, você tem que levar um soco na cara, velho. Que isso não é apuração, velho. Porra, entendeu? Ah, o Davi Luiz tá no avião. Claro, ele postou, cara. Porra. Valeu, Delci. Amanhã vai estar pior, meu parceiro. Tamo junto. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que eu li todas as mensagens, né? Então, como a gente antecipou o assunto do Davi Luiz, né? Teve notícia hoje também acho que foi do Amêndola. Foi do Flávio Amêndola da TV Bandeirantes, dizendo que hoje teria uma reunião, né, do Flamengo, do staff do Flamengo com o staff do Davi Luiz. E até agora, né, a gente não teve nenhuma notícia, afinal de contas, sobre essa tal reunião, se é que de fato ela existiu, né? O Flávio Amêndola. Eu não aguento mais isso, cara. É reunião. Não aguento mais. Sexta, no sábado. Não, amanhã vai ter reunião. Amanhã tem reunião. Ó, o Braz e o Spindle tem reunião. Puta, cara, vocês que moram no Rio aí, daqui a pouco vocês estão montando barraquinha lá na porta do restaurante. E o pior é o cara toda hora reunião em restaurante comendo com o meu dinheiro. Olha o judeu do canal. Ai, meu Deus do céu. Tá fazendo turismo no restaurante. Esse Rodrigo é o filho da puta. Teve a maravilhosa notícia do Diogo Dantas, né? Diogo Dantas, que não gosta de ver o circo pegar fogo, né? Não gosta de trazer a discórdia entre os rubro-negros, postou de que o Davi Luiz não é unanimidade no Flamengo. Que alguns dirigentes entendem que é melhor valorizar o Arrascaeta do que se arriscar por um zagueiro de passado controverso pela seleção brasileira. Garrotinha. Fala, Bigode, pode falar. Não, pode falar, fala. Não, aqui é o seguinte, saiu uma notícia que era o seguinte, o aumento de salário prometido ao Arrascaeta, se o Davi Luiz for contratado, está cancelado. E a questão de contratação de mais uma parte do Arrascaeta, eu sei que acho que faltam ainda 15%, e o Flamengo estava querendo comprar mais 5% dele. Talvez negociasse mais 5%, ou negociaria os 15% se fosse de forma parcelada ao longo dos próximos 3 anos. 25. Falta 25. 25, tá, desculpa. Dos 25% restantes, negociaria pelos próximos anos, né? Aumentaria o número de anos de contrato do Arrascaeta e pagaria, né, diluir. Aí o empresário não quer, tá, a negociação, isso tudo seria cancelado, o contrato do Davi Luiz e foda-se. Agora é isso aí, Arrascaeta. Você ainda tem contrato até 2024, se não me engano. Vai ficar aí e não vai mudar nada. Cara, se isso for verdade, eu acho temerário. Não me parece condizer com a realidade, porque eu não acho que agora vai dar para trás. Depois que você dá a tua palavra, fala assim, ó, tá aqui, tá acertado? Tá acertado, então tá bom. Não vale. Não, isso não existe, cara. Isso não existe. Eu acho isso muito. Assim, se isso acontecer dentro do Flamengo, rapaz, eu vou começar a ficar preocupado com tudo que acontece no Flamengo. Porque esse é o tipo de coisa que você fala assim, isso é uma pedrinha de um iceberg, né? Uma pontinha de um iceberg que pode estar muito pior, né? Então, assim, se isso for, essa foi a notícia que foi veiculada aí, mas assim, eu sinceramente duvido um pouco dela, Rodrigo. O Flamengo, né, admite que está aberto à procura de um novo goleiro, pensando no seu futuro, até pelo fato do Diego Alves ser uma incógnita para o ano que vem, principalmente em questão de renovações e etc. E os reservas imediatos do goleiro ainda não provaram a sua qualidade, né, a ponto da gente ficar tranquilo com o sucessor de Diego Alves. E aí, mais um jogador foi oferecido ao Flamengo, só que agora, pelo que eu estou lembrando aqui, é o primeiro goleiro oferecido ao Flamengo nessa atual janela de transferências. E o nome se trata do Sérgio Romero, goleiro argentino, que estava no Manchester United. Ele tem 34 anos de idade e o atleta está sem clube desde julho, quando encerrou seu vínculo com a equipe inglesa. Recentemente, né, ele foi oferecido por empresários à direção do Flamengo, que deseja agora apenas o ok do técnico Renato Gaúcho para iniciar as tratativas. Ou seja, por enquanto não existe nenhuma posição oficial do clube em relação a este goleiro aí. O Flamengo, que inclusive foi noticiado pelo Caê Mota recentemente, teria procurado o goleiro Jandrei, que fechou com o Santos, né? E o nome não agradou a diretoria, né? É a notícia que passou o Caê Mota. Tá? Trata-se, né, de que no Flamengo internamente há necessidade de um novo goleiro pensando no futuro, e o Romero, que defendeu a seleção argentina nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, né, para de 2018 ela foi cortada por conta de uma lesão, senão ele teria jogado 3 Copas do Mundo
com a camisa da Argentina. E além de jogar no Manchester United, ele passou por Racing da Argentina, passou pelo futebol holandês também, Sampdoria na Itália, e eu acho que também jogou no Mônaco, né? E aí, teoricamente, ele teria sido oferecido para os dirigentes do Flamengo, que aparentemente gostaram do nome e vão passar para o técnico Renato Gaúcho avaliar, mas eu queria também a avaliação de vocês, meus queridos colegas de bancada, e de vocês aí do chat. Perrotinha, já ouviu falar no Romero? O que você acha do nome ventilado para o futuro gol rubro-negro, 34 anos de idade? Cara, Romero, eu lembro principalmente dele na seleção, né? Muito da passagem dele pela seleção, é uma passagem boa, muito positiva pela seleção argentina, né? É um goleiro, para mim, é um goleiro muito técnico, um pegador de pênalti também, tipo, né? Tem uma característica aí de pegador de pênalti também. Cara, é um goleiro seguro. O único porém dessa história toda vai bater na idade. E idade para goleiro não é exatamente igual idade para jogador que joga na linha. Não é. Muitos goleiros, se a gente pegar até os maiores goleiros da história do futebol, muitos deles tiveram carreiras longevas, que inclusive terminaram com 38, 39, 40, 41 anos. É uma característica. Por quê? Porque o goleiro, embora treine até muito mais que o próprio jogador de linha, e os treinamentos são muito mais duros, inclusive, do que os jogadores de linha, eles são mais exigidos fisicamente e tecnicamente, muitas vezes. O goleiro é uma espécie de carreira meio que vinho. Quanto mais envelhecido, mais experiente ele fica, melhor ele fica. Mas tem um porém nisso tudo, que é o que a gente está vendo, que é a questão do Diego Alves. O Diego Alves, me parece, que a idade está pesando na carreira dele. É engraçado dizer isso. Para o Diego Alves, a gente consegue notar que o desempenho dele, a performance dele nos jogos, para determinados movimentos técnicos, tanto de defesa quanto de saída de bola, saída do gol, cara, ele tá engessado praticamente. Mas isso são as lesões. Talvez sejam que tenham limitado os movimentos dele. Pode ser. Concordo muito contigo nisso, Arthur. Para mim, ele é bichado. Cara, bichado é uma palavra que para mim é muito pesada. Eu também não gosto, eu nunca uso, mas assim, porque o goleiro, a sua linha de raciocínio, ela é perfeita. Só que por que ele vai no sentido contrário? Porque o corpo dele não reage mais. Existe uma fama em cima do Romero de que o Romero é um pereba, né? Por conta de algumas situações que aconteceram dentro da Argentina. Ele jogou 2 Copas do Mundo pela Argentina, em 2010 e em 2014. Jogaria também a de 2018, mas ele se lesionou. Jogou. Ele foi titular da seleção durante 5 anos, eu acho. Mais ou menos 5 anos. Deixa eu pegar aqui, só para informar legal. Ele foi titular da seleção entre 2010 e 2015. Mas ele também estaria na de 2018, acho que já não como titular. Acho que o titular naquela época acho que já era o Armani. Então, Só que assim, a galera tem sempre um preconceito em relação ao Romero. Só que assim, historicamente, desde Fidjol, não tem um goleiro na Argentina que consegue se firmar na Argentina. Goicoechea, Bonano, puta que pariu, mas quem aí? Tem mais aí. Qual que era o nome daquele goleiro da Copa? Abondanzieri. Pato Abondanzieri. O Romero, dentre esses, foi o... Ele jogou no Brasil, não jogou? Jogou no Internacional. Se aposentou no Internacional. Isso. Se aposentou no Internacional. Era goleiro do Boca. E se você pegar o Romero, foi o que teve uma longevidade maior, tá? Hoje até o plantel, né, o portfólio de goleiros da Argentina até melhorou muito. Hoje tem o Musso, que está na Atalanta, tem o Rulli, do Vila Real, tem o Benítez, do Nice, tem o Martínez, que é o atual titular, se não me engano, ou é o West Ham, ou é Aston Villa, ou é o goleiro que é do River, que também foi da seleção. O Armani, tem o Andrada, do Boca Juniors. Bonano. Hoje a seleção argentina tem o... Cabadeiro. O Cabalheiro já tá mais velho, né? Reserva lá do Chelsea, acho que é no Chelsea agora. Acho que ele tá na reserva do Chelsea. Mas, assim, o Romero teve uma longevidade como titular.
Só que volta e meia falhava, tal, como a média dos goleiros argentinos. No Manchester, eu já acho que ele nunca teve nível para jogar no Manchester United. Foi reserva durante toda praticamente sua passagem, reserva do De Gea, e depois passou a ser a terceira opção, perdendo a vaga de segunda para o Henderson, que era um garoto que tinha sido emprestado e voltou depois de um empréstimo para o... Não me lembro qual era o time agora. Aí ele voltou e acabou assumindo o posto de titular. Titular não, de segundo reserva do De Gea. E volta e meia até o De Gea chegou a ficar no banco para esse Henderson. Mas a questão, cara, é mais eu vou para uma linha, dependendo do valor, eu traria. O que a gente precisa para agora não é um goleiro para ser titular. É um goleiro que seja... Ele pode até ser titular, tá, galera? Pode até ganhar a vaga do Diego Alves. Isso pode acontecer. Mas eu acho que, igual a galera fala assim, pô, traz o Neto. Cara, hoje a gente não tem dinheiro para trazer o Neto. Brincadeira, né? Eu traria hoje um goleiro para ser uma opção segura, tá? Que eu não vejo no Hugo, tá? Desculpa, galera. Eu sei que a galera fala, Rodrigo pega no pé do Hugo, é o Sheffield United. O Henderson jogava lá. Barofeiro não foi goleiro da Argentina. Farofeiro, não, Baroveiro. Não, Baroveiro, não foi titular, não foi jogador da Argentina, não. Ele era goleiro do São Lourenço, campeão da Libertadores. Não foi titular, não, da Argentina, não. Entendi. Mas, enfim, o que eu tô dizendo é o seguinte: eu acho que eu traria, cara, um jogador para ter uma segurança ali que eu não vejo no Gabriel Batista, eu não vejo no Neneca. Eu penso parecido, mas eu acho que não é para contratar ninguém agora. Eu acho que é justamente isso. Final de ano vai lá, contrata um baita de um goleiro para ser titular e adeus Diego Alves. Enfim. Eu sou assim também. Eu não traria um cara... Agora. César está voltando, o César não vai ser mais negociado. Tem o Hugo, tem o... Como é que é o nome? O Gabriel Batista. E, cara, estão lá treinando, bicho. A gente tem que acreditar que algum dali, porra, que tem evoluído. Não, cara, olha só, o nosso goleiro titular, ele é limitado. Os nossos goleiros de reservas são ruins, mas são esses que tem. Você não vai... Não sei, mas justamente por ser esses que tem, é que você deveria correr atrás de um goleiro. Vai correr atrás, mas não vai correr agora. A gente está em setembro. Não, eu sei, Perrotinha. Eu estou falando no final do ano. A gente não tem dinheiro para trazer um puta de goleiro. Eu não vejo essa necessidade de você trazer. Mas dá para você trazer um goleiro. Não. Um goleiro mais cascudo. Sabe qual é o meu medo, Perrota? O meu medo, não na mesma proporção, o meu medo é a gente repetir, por exemplo, um Botafogo, se eu não me engano, um Botafogo de 2007. Do Cuca. Um puta time. Não em termos financeiros, mas em termos táticos. Um puta time. Para muitos era o time que ia ganhar algum grande título no Brasil. Lembra? Eu lembro até hoje da escalação. Lateral era Joilson, na esquerda era Luciano Almeida, que virou o pé. Aí tinha Juninho, Alex, Túlio, Leandro Guerreiro, Zé Roberto, Lúcio Flávio, Jorge Henrique e Dodô. Aí tinha um André Lima no banco. Era um time que estava sarrando todo mundo. Só não ganhou o Campeonato Carioca da gente. Mas era o time que estava encantando. Ele foi eliminado de 2 competições e caiu de produção no Campeonato Brasileiro porque não tinha uma puta de um goleiro que prestava. Tudo bem, mas não é o caso do Flamengo, Rodrigo. É isso que eu acho. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo tem, nos últimos anos, o Diego Alves foi fundamental para tudo. O Diego Alves é um goleiro. Tá ruim. A gente tá vendo que tá caindo. A gente tem 3 meses para resolver. E vai resolver. Hugo Neneca é um cara que o problema não é só com o pé. O problema é isso aqui, ó. Quanta merda ele já fez em pensamento de jogador, né, que daqui a um tempo vai perder a carreira, o Hugo já teve. Eu não estou dizendo aqui que tem que desistir do moleque, não. Mas hoje eu pergunto a você. Você está dizendo que está desistir, sim. Você não confia, sabe que é um... Você não está... Eu acho que não é o momento. Eu acho que não. Acho o Gabriel Batista muito fraco e acho o Hugo Souza, ele tem algum certo potencial, mas que é limitado por conta da cabeça dele. Hugo Neneca... Não confio, mas eu já falei isso. Então pronto, acabou. O que você está falando, Rodrigo, é um mapeamento seguinte. Se o Diego Alves machucar e abrir o bico, concordo. Concordo mas concordo muito contigo.
Só que o que eu estou dizendo para você é algo que não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou entrando nisso. Nisso tudo a gente está fechado. Concordo muito. E venho de. A gente, porra, você vem há muito tempo, eu venho há pouco tempo dizendo, cara, o Diego Alves tá f***. O Arthur também vem há um bom tempão. Eu tô dizendo, porra, Diego Alves tá f*** mesmo. Tá f***. Bicho, cara, o cara para fazer uma defesa tá. Nossa Senhora! Bracinho de jacaré, não sai do gol. Não... Pô, o Felipe Luiz sacaneou ontem. O Felipe Luiz falou: sai do gol, Diego Alves. Gritou. Entendeu? Agora, o que eu tô falando é o seguinte: a diretoria do Flamengo, o que eu tô dizendo para você é outra coisa. A diretoria do Flamengo não vai contratar em setembro um goleiro para substituir, nem substituir, para fazer, para tipo, se der ter alguém mais confiável. Ela não vai fazer isso porque ela vai quebrar o elenco no meio. O Marcos Braz não vai quebrar o elenco no meio. Fechado com o elenco. E o Renato não vai deixar isso acontecer. Eu tô dizendo para você assim. Renato é gestor de grupo pra a gente acabou de... Isso é gestão de gente, Rodrigo. Gestão de gente. Pelo amor de Deus, você acabou de contratar o Andréas Pereira, que joga na função do Diego. E o Gerson saiu. Não, o Diego é o titular. Você acabou de trazer um jogador que joga na função do Diego. Gerson, cara. Que gestão é essa, então? Por que serve pro Diego não pode servir pro Diego Alves? Tá saindo, ó. Saiu o Hugo Moura, tá saindo o João Gomes, saiu o Gerson. E, cara, e é isso. Você viu quantos volantes a gente tem no elenco? Uma porrada. E você acha que o Andréas Pereira, pelo valor que foi gasto nele, ele não vem com isso? Eu acho que você pode usar o Kennedy, Rodrigo. O Kennedy é melhor do que usar o Andréas Pereira. Você não consegue entender que o Marcos Braz não vai parar agora. Eu não tenho bola de cristal. Não, eu não tenho bola de cristal. Eu tô falando que necessita. Eu não tô falando que vai acontecer. Mas é a mesma coisa que eu tô dizendo que necessita. Eu concordo. Só que não vai fazer. Porra, não consegue entender. Eu entendo você e concordo, só que você não consegue entender a mim. Eu tô falando pra você só o seguinte, você tá certo, você tá coberto de razão, só que entenda, o Braz não vai pegar 5 milhões, 10 milhões, 3 milhões e vai contratar alguém. Não vai isso, Perrota, de botar 10 milhões, pelo amor de Deus. Não vai. Acabei de dar um exemplo do goleiro do Fortaleza. Ele não vai fazer. Acabei de botar um exemplo do goleiro do Fortaleza, que não deve valer 1 milhão. Não faz isso, gastar dinheiro. Acabei de falar, não dá para trazer um Neto, porque a gente não tem dinheiro. É isso. Estou falando em trazer algo sólido, um jogador sólido. O Kennedy está vindo para uma função que o Michael no banco faz, que o Vitinho faz. Vai desmotivar o Vitinho e Michael? Nenhuma. Vai qualificar o elenco. Não é o caso. É a mesma coisa. A gente está indo para uma de posição que vai ficar rodando a discussão e não vai adiantar nada. Nada. Eu só estou dizendo para você o seguinte: não vai contratar ninguém porque o Marcos Braz não vai querer. Perrota, você não está dentro da cabeça do Marcos Braz. Se a gente começar aqui a trabalhar em cima de eu acho que não vai acontecer, a gente está falando do que precisa. A gente está trabalhando dentro do que precisa. Eu concordo. Então é isso. Eu só não entendi o que você está falando, que é desmotivar o elenco, trazer um jogador. Vai porque é o seguinte. Olha só. Racha o elenco, mas não racha a p do Diego, que é mais linda do que o Diego Alves, e o Diego vai ficar no banco para um jogador que veio do Manchester para ganhar quase 1 milhão. O Diego está no banco? O Diego está no banco? Mas ele veio para isso. É questão de tempo. O Diego está no banco. O Andrés Pereira jogou um jogo, Perrota. Você vai falar de 1, 2. O Diego está no banco? Não está. O Diego Ribas é banco? Não. Então, desculpa. Então não. Então não vale o argumento que o Andrés Pereira jogou um jogo. Tudo bem, o Diego é banco. O Diego é banco. Tá. Então pronto. É só isso que eu estou dizendo. O Diego Alves, hoje, é um goleiro que... Eu concordo em tudo que você está falando. Só que é o seguinte, nos volantes, teve saída de jogadores. Teve saída. E a gente já discutiu aqui, inclusive, que teve as contratações do Marcos Braz. Por que está contratando tanto volante se a gente está precisando de substituto para o Arrascaeta, a gente está precisando de substituto ou, inclusive, outro goleiro, a gente estava precisando de zagueiro. Lembra das discussões de Cleito e Alan? De falar, zagueiro ou meio de campo? E o Marcos Braz, quero volante. Aí a gente entendeu. Saiu o Gerson, saiu o Hugo Moura, tá para sair o João Gomes, e a gente ainda tem. E o Diego Ribas não é volante. Vamos aqui. É uma invenção, até de certa maneira, o Diego Ribas hoje ser volante por conta da idade, sei lá, da invenção do Rogério Ceni.